Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 27 de maio, segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Que o Senhor esteja abençoando nossa vida, que o Senhor esteja abençoando a nossa casa, que Deus esteja abençoando a nossa semana. Que a sua semana seja uma semana de paz no nome do Senhor. Amém? Seja bem-vinda, Vanilda Ramos. Deus abençoe, minha querida, nessa manhã. No nome de Jesus, Daniele, também que está aqui comigo. Deus possa abençoar e a todos os irmãos e irmãs que vão assistir o Manhã com o Evangelho ao decorrer do dia, ao decorrer da semana, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui na cidade de Nova Friburgo, estivemos aqui pregando na Igreja Metodista Central ontem. Tivemos a noite na Igreja de Cordeiros, foi uma bênção, estar com este povo que vai morar no céu. E agora estamos aqui no Manhã com o Evangelho, na nossa comunidade orante. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa, no nome do Senhor. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, que vai dizer assim: Pondo Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra pai e mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só falta a você. Vá, vende tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer: Filho, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados entre si, sabendo quem poderá ser salvo. E Jesus olhou e disse: Para o ser humano é impossível, contudo, para Deus não, porque para Deus não há impossível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, esse texto é muito interessante. Esse é um texto que nos leva a refletirmos sobre a nossa vida. Esse texto nos leva a refletirmos sobre o nosso coração. Esse homem, quando ele chega para conversar com Jesus, ele chega animado, ele chega com um coração sincero diante do Senhor. O coração deste homem aqui não era um coração de quem queria testar Jesus. Muitas vezes os fariseus, os saduceus, os doutores da lei vinham
para testar Jesus. Este homem está aqui porque verdadeiramente ele quer saber o que ele precisava ainda fazer para alcançar os céus, o caminho dos céus. Talvez a mentalidade daquele homem o fazia achar que ele já tinha alcançado o céu por cumprir todos os requisitos aparentemente humanos, né, da lei, né, os mandamentos, observar. Só que sempre está faltando alguma coisa. Irmãos e irmãs, o que nós aprendemos aqui, primeiramente, é nunca o que você e eu fazemos é suficiente para justificar, para falar, para mostrar que nós somos perfeitos diante de Deus. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, ainda não é suficiente pelo sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Aquele homem chega e quando Jesus começa o diálogo com ele, eu acho que aquele homem vai se animando, porque tudo que Jesus foi falando, ele dava ok. Isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu também já faço. Aquele homem estava feliz, porque agora só faltava Jesus falar assim, ó, entra então, que você já pertence ao reino. Só que Jesus falou assim, ó, então, a única coisa que está faltando é venda tudo que você tem, distribua aos pobres e siga-me. Olha que profundidade, amados. Olha que profundidade, porque nem todo mundo que quis seguir a Jesus, o Senhor Jesus permitiu. Deus abençoe a irmã Cirlei Lima, Deus abençoe a irmã Cleide Luiza, a vida de vocês seja abençoada nessa manhã. Nem todo mundo, preste bem atenção nisso, nem todo mundo que quis seguir a Jesus, o Senhor Jesus permitiu. Lembra do endemoniado Cadá na Galileia? Ele quis seguir a Jesus, mas o Senhor Jesus falou, não, vai para a sua cidade e prega o Evangelho. Tantas outras pessoas quis seguir Jesus, e por muitas vezes Jesus dava outra missão. Enquanto este homem aqui, que chegou com o coração sincero diante do Senhor, o Senhor deu a condição que ele precisava. Ó, você vai fazer isso e depois você me segue. Amados irmãos e irmãs, precisamos ter a coragem de servir ao Senhor inteiramente. O que é que pode estar te impedindo nessa manhã de servir o Senhor inteiramente? O que é que pode estar nessa manhã te impedindo de servir ao Senhor em espírito e em verdade? Precisamos ter essa preocupação, amados, nessa manhã. Porque não é sobre cumprir as regras de uma comunidade de fé, não é sobre viver apenas religiosamente no sentido de zelo, é fazer a vontade de Deus. O texto vai dizer que aquele homem ficou triste, ele ficou transtornado, ele ficou revoltado, porque o que Jesus pediu a ele, para ele, era muito. O texto vai dizer que ele se retirou.
Olha que coisa, irmãos. Quem queria saber qual era o caminho do céu, agora se retira. Se retira por quê? Porque não suporta, né, pensar em vender tudo o que ele tinha e seguir a Jesus. Amados irmãos e irmãs, por muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de coisas que gostamos para seguir a Jesus. Não há como seguir a Jesus do nosso jeito. Não há como, amados irmãos e irmãs, seguir a Jesus sem ser guiado por uma porta. Qual é essa porta? A porta do camelo. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela. Então, querido, Jesus ele começa agora ali um diálogo não mais com aquele homem, porque aquele homem sai de cena. Mas Jesus começa agora um diálogo com os discípulos. E ele vai dizer que como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí, irmãos, por muitas vezes essa palavra confunde as pessoas. Então aqui Jesus está afirmando que nem o rico adianta se converter, que nenhum rico adianta estar na presença de Deus. Não, não é isso. Né? Porque nós precisamos de pessoas que tenham recursos e que usam os seus recursos para expandir a igreja do Senhor na face da terra. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, amados irmãos e irmãs, é: ganhe muito dinheiro, tenha muito dinheiro, tenha dinheiro no banco, tenha dinheiro em casa, tenha dinheiro debaixo do colchão, tenha dinheiro em todos os lugares que você quiser. Olha aí, irmã Cleide, recebe. Mas não tenha um centavo dentro do seu coração. Isso mesmo, preste bem atenção. Tenha dinheiro em qualquer lugar que você quiser. No banco, para fazer Pix, para pagar o lanche do pastor Cássio. Tenha dinheiro em qualquer lugar, mas não tenha um centavo dentro do seu coração. Porque do coração procede todos os caminhos. Aquele homem, amados, o dinheiro estava enraizado no coração dele. O dinheiro estava enraizado na vida dele. Aquele homem, amados irmãos e irmãs, ele poderia viver tudo com Jesus, mas ele preferiu viver com dinheiro. Quantas e quantas pessoas, amados irmãos, não vão entrar no reino dos céus, porque o amor delas é as coisas materiais, é o dinheiro, é os bens, é o patrimônio que ela formou, esquecendo que tudo isso é dessa terra aqui, aonde a traça come, o ferrugem estraga e o ladrão rouba. O que eu e você nessa manhã, nesse início de semana, precisamos ter profundamente no nosso coração é que o nosso tesouro ele está no céu. E de lá, onde o ferrugem não estraga, onde a traça não come e aonde não há nada que nos impeça de pegar o nosso tesouro. Amado, Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Uma agulha, ela é muito estreitinha. E, amados irmãos e irmãs, Jesus aqui não está falando de uma agulha de costura, ele está falando de uma porta em Jerusalém. Uma porta onde, para os camelos passarem,
os camelos carregados, né, de coisas, precisavam o quê? Tirar tudo de cima do camelo, o camelo entrar pela porta. Era impossível um camelo entrar carregado por aquela porta. E aí Jesus vai fazer essa comparação. É mais fácil um camelo entrar nessa porta aí chamada agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um rico que o seu coração está voltado para o dinheiro. Os discípulos vão ficar meio atônicos, né, com essa palavra. E eles vão dizer assim: quem é que vai conseguir entrar no reino dos céus? Porque Jesus ele começa a mostrar, né, tantas coisas que impediam entrar no reino dos céus, que os discípulos vão falar: mas ninguém vai entrar então. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode viver dessa maneira, não pode viver daquilo. Aí Jesus vai dizer assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus não há impossível. Irmãos, entende isso nessa manhã? Sabe o que Jesus está dizendo? A salvação não vem do homem. A salvação vem do Senhor. E pela salvação vindo do Senhor, é Ele que faz a obra. Que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos, pela graça de Deus, entendermos que o nosso coração precisa ser livre. Livre. Podemos ter dinheiro, o tanto que quisermos, o tanto que trabalharmos para ter, mas nem um centavo no nosso coração. Que o Senhor nos ajude, ao exemplo desse evangelho, ter que abrir, se tiver que abrir mão de qualquer coisa, por amor e serviço a Jesus, que o Senhor nos ajude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, pedir a bênção do Senhor. Como eu falei no início dessa live, eu estou na cidade de Nova Friburgo. Estive ministrando ontem na central de Nova Friburgo. Estive à noite na igreja de Cordeiro. Cordeiro é uma cidade a uma hora e meia, a uma hora de Nova Friburgo, no aniversário do nosso templo lá, 29 anos. Igreja do pastor Davidson, foi uma bênção. Fui acompanhando o reverendo Edson Sardinha, aonde estou hospedado, na casa dele, onde ele foi ministrar a palavra, que ele é o SD, subintendente desse distrito, e foi uma bênção. Peço orações, né, porque mais tarde nós desceremos a serra, para que o Senhor nos conduza até a nossa casa, no nome do Senhor. Da onde amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos fazendo manhã com o Evangelho direto da capela da Divina Providência. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, porque esse Evangelho nos ensina que nada pode ser mais importante do que te servir, do que te seguir, do que entrarmos para a vida eterna. Que o nosso coração nessa manhã seja livre, Senhor. Livre para entrar para a vida eterna. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso restante de mês. Que tudo, Senhor, aconteça para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, cura os enfermos, restaura os abatidos, aquilo que pode ser preocupação, Deus amado, para a nossa semana, o Senhor venha suprir. Nós pedimos, Senhor, que abençoe todos que estão ao vivo e aqueles que irão ver daqui a pouco pelas redes sociais. Seja a bênção do Senhor no dia de hoje. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que maravilha, irmãos, que bênção estarmos aqui juntos. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe, no nome do Senhor. Ontem nós vivemos a liturgia, a solenidade da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é celebrada todo domingo após o domingo de Pentecostes. Amém? Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Qualquer dia desse nós vamos fazer uma live, um estudo bíblico sobre a Trindade. Quem gosta aí de ouvir falar da Trindade? Quem quer participar desse curso aí sobre a Trindade? Vou montar esse estudo aí, e o primeiro que vai receber esse estudo vai ser a comunidade orante. Nós vamos fazer um grupo fechado de live para a gente estudar sobre a Trindade. Depois a gente vai dar esse estudo também na igreja. Vai ser uma benção. Em nome de Jesus. Amém? Se você quiser participar desse curso sobre a Trindade, fala aí, eu quero, para você estar matriculado direitinho no nome do Senhor. Amém? Vamos nessa manhã receber a bênção final, pedindo ao Senhor toda sorte de bênção. Amém? Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, querido e querida, nessa manhã. Seja você alguém que ama Jesus acima de tudo. Amém? Então fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser, para mais um Manhã com o Evangelho. Orem por mim, que eu oro por vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.